Glória a Jesus, louvado seja Deus. Nosso tema aqui, é um pouco polêmico, tá? E disse Deus, não coma do fruto da árvore. Por que não comer do fruto da árvore? A questão da serpente, né? Por que a serpente fez aquilo? A serpente é Satanás? A árvore proibida, por que é proibida? A Eva falou que ia morrer, mas a serpente falou que não ia morrer, e não morreram mesmo. O que você acha? Só assistindo. E os escondidos de Deus? Seria possível se esconder de Deus? E a punição de Deus? Deus pune? Como é que é isso? É só assistir no vídeo, tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Célio Gomes com mais uma palavra do Senhor. Hoje, nesta oportunidade, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis, né? A criação, o livro da criação. E diz assim, a palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalias do campo, porque o Senhor Deus tinha feito esta, e disse à mulher, assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, mas a árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, conhecereis como Deus, pois sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira para fazer aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que estava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor e disse, Adão, e disse-lhe, onde estás? Ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita será mais do que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pós comerás de todos os teus dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração hoje, em nome de Jesus. O nosso tema para esta mensagem hoje é o seguinte: Deus disse, não coma do fruto da árvore. Glória a Jesus. Isso é uma coisa muito importante para mim e para você, né? A Bíblia vai falar assim, louvado seja Deus, que Deus quer mais obediência do que sacrifício. E quando Deus fala algo para nós, louvado seja Deus, nós temos que dar ouvido à voz do Senhor. Glória a Jesus. Nós vamos entender algumas coisas importantes aqui hoje,
talvez até algumas coisas que o meu caro ouvinte não tem ouvido, louvado seja Deus, a respeito desta palavra, a respeito desse texto, em nome de Jesus, louvado seja Deus, glória a Jesus, não é? O Senhor, ele coloca, é interessante isso, o Senhor, ele vai criar, né? E ele coloca esta árvore no meio do jardim, louvado seja Deus. Quando ele cria o Adão, quando ele cria a Eva, ele tem um negócio importante aí que ele fala para eles, que de toda árvore, todo fruto podereis comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não pode tocar, porque no dia que tocar dela certamente morrerá. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus, não é? E disse isso para eles, e Deus foi embora. Mas o agravante aqui é que tinha um terceiro ser ali no jardim. Mas eu quero falar ainda desse ser antes do jardim, né? Que a serpente é apenas um símbolo de Satanás, de Lúcifer, né? Porque Lúcifer, ele foi criado por Deus para habitar na terra. Lúcifer, ele andava sobre a terra, porque a Bíblia vai dizer que ele andava no meio das pedras apoiada, no jaspe, no ouro, esmeralda, safira, e aí está condicionado ao reino mineral. E reino mineral não é no céu, reino mineral é na terra, louvado seja Deus. Mas Lúcifer, ele era o mais belo dos anjos que Deus havera criado, louvado seja Deus. E Lúcifer, certo dia, ele quis mudar o projeto de Deus, entender uma coisa, que o projeto que Deus tem para a tua e para a minha vida, Deus não vai querer que ele mude, Deus vai querer que ele caminhe. Mas o Lúcifer, ele fez um segundo projeto, e fazer um segundo projeto sem a permissão e sem o querer de Deus, a ruptura, há efeitos colaterais. No caso aqui da nossa mensagem, houve um efeito colateral, louvado seja o nome do Senhor. Lúcifer achou que Deus não estava vendo. Eu quero abrir aqui um parênteses e dizer algo para ti em nome do Senhor, louvado seja Deus. Aquela que faz algo, né, às escondidas, ou em oculto, achando que Deus não está vendo, que Deus não está enxergando, quero dizer para você e para mim também, em nome de Jesus, né? Volte para trás e recomece em nome de Jesus, porque senão Deus derruba em nome de Jesus, como fez com Lúcifer, né? Deus ele vai agora lançar Lúcifer para baixo, e Lúcifer vai agora corromper a terça parte dos anjos, vai descer com ele. E Lúcifer vai querer voltar, mas não pode mais voltar, porque o céu não tem mais lugar para ele, louvado seja Deus. E agora Deus vai criar, né? Deus vai criar o jardim, Deus vai colocar os seres ali, o homem, a mulher criado por ele. Não é que Lúcifer tinha raiva, agora Satanás, né? Porque a palavra Lúcifer, aquele que porta luz, não é? Mas agora, como Satanás, ele vai começar a denegrir, ele vai começar a deformar aquilo que Deus cria e que Deus faz em nome de Jesus. Porque Lúcifer falou assim, olha, eu pegarei a cadeira e serei semelhante ao Deus, colocarei a cadeira de Deus ao lado de Deus. Mas Deus não quer que ninguém semelhante a ele. Mas o engraçado disso tudo é que Deus reprova a ação de Lúcifer. Mas quando ele vai fazer Adão, ele tem uma falácia muito importante. Ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha só, o Satanás não pôde, mas Deus faz eu e você. É interessante isso que eu vou te falar. Deus ele faz ali, ele projeta ali, o boneco de barro ali, não é? E ele vai soprar nas narinas, nós vamos nos tornar alma vivente em nome do Senhor e vamos ser semelhantes a Deus, glória a Jesus, porque isso, está dizendo isso para mim e para você, é da nossa personalidade. Não está dizendo que nós nos parecemos com Deus fisionamente, não é isso que está dizendo, louvado seja Deus. E Deus criou o homem, e do homem, né, ele serra a costela de Adão. Eu acho que eu tenho para mim, não está na Bíblia, mas é um pensamento meu, que Deus não fez Adão dormir somente, né? Ele matou Adão.
Porque ele diz que serra a costela dele e faz a mulher, a auxiliadora, não é? Então eu vejo que Deus é um Deus tremendo e maravilhoso, em nome de Jesus. E no quesito, quando nós falamos assim, que a mulher é o material mais frágil, né? A parte mais frágil, eu também tenho a minha interpretação própria, né? Porque o homem foi feito da terra, do barro, e a mulher foi feita do osso, né? Da costela do homem. Então, nesse caso, nós entendemos, louvado seja Deus. Obviamente, não é bíblica essa colocação, é um conceito meu, em nome de Jesus, e é isso que nós vamos caminhar aqui, em nome de Jesus. Então, a serpente está lá, não é? Satanás toma o corpo dela, em nome de Jesus, louvado seja Deus. Está Eva andando ali, né? Perambulando ali. Podemos falar que ali foi a primeira família criada, porque é isso mesmo que é. Deus, quando Deus cria a primeira família na terra, o pedacinho do céu na terra, estava lá Satanás para colocar a mão, para querer atrapalhar os projetos de Deus, louvado seja Deus, né? E ela achou que Deus não estava vendo aquele negócio, né? A serpente, ela fala para Eva assim, olha, coma do fruto. Eva fala, não, Deus falou conosco para não comer. Antes de eu continuar, eu quero fazer uma pergunta. Deus tem falado com você, querido? Deus tem falado com você, querida, em nome de Jesus, sobre este negócio? Porque nós somos remanescentes que ainda buscamos direção de Deus, ainda queremos ver Deus falar, ainda queremos ver Deus operar, louvado seja Deus, e a palavra vai dizer que operando Deus, quem impedirá, em nome de Jesus, louvado seja Deus. Aí a serpente fala, não, é que Deus sabe, é que o dia que você comer deste fruto, abrirão os seus olhos e será como Deus, conhecendo o bem e conhecendo o mal. Olha, interessante que o pecado naquele tempo, né, ele estava encoberto, ele estava em oculto. Deus ainda não havia revelado, louvado seja Deus, né? E se a gente partir para dispensações que temos aí, né, as 7 dispensações, a primeira dispensação era da inocência, né? Eles estavam nus, mas não tinha maldade no coração deles, né? Mas lá estava a serpente, não é? Para colocar maldade, louvado seja Deus, para querer frustrar os planos de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Aí ela falou assim, olha, come, e a Eva acabou comendo, e também ela passou isso para Adão, louvado seja Deus. Eu estou ainda no tópico da serpente, do projeto maligno que ela intentou fazer, louvado seja o nome do Senhor. Adão comeu, quando eles comeram o fruto, né, que os olhos deles foram abertos, e foram abertos mesmo a questão do pecado, que eles se conheceram, louvado seja Deus, e Deus vinha falar com ele à tardezinha, aleluia. Eles falavam com o Senhor, eles conversavam com Deus, louvado seja o nome do Senhor. E é interessante uma coisa, antes de eu entrar, que quando Deus fez Adão e Eva, eles não fez eles carnívoros, não era para comer carne. Deus fez esse casal vegetariano, porque você não vê em parte alguma da criação Deus dizendo assim, ó, mata e come. Ele fala assim, ó, de toda árvore que dê fruto, de alimento, coma. A única árvore que a semente que Deus proibiu foi a árvore lá do pecado, né? Qualquer relvas, qualquer verdura eles podiam comer. Deus não havia falado em carne para eles, louvado seja Deus, porque no sangue a vida, não é? Louvado seja Deus. Aí Deus vai chegar no jardim, né? Glória a Deus, e procura Adão. Que Deus não sabia onde que Adão estava? Deus não sabia onde a Eva estava? É claro que sabia, querido, querida, louvado seja Deus. Deus fala assim, Adão, procurando Adão, Eva. Aí eles falam, estou aqui. Mas por que vocês te esconderam? É porque a gente viu o Senhor e nós ficamos com medo. Mas por que ficaram com medo? Porventura comeste da árvore que eu pedi para não comer? Foi a serpente que me enganou a Eva, e Eva me enganou e eu comi, não é? E agora, querido, querida, nesse espaço aqui que eu quero falar, quero dizer que quando está a serpente oferecendo a Eva
o fruto, que não é maçã, tá? A Bíblia fala um fruto proibido, o pecado. O primeiro erro que aconteceu ali, dizem que a primeira sessão espírita que acontece é justamente nesse dia. Porque Deus não mandou bater papo, conversar com demônios, com Satanás. Porque Satanás se expulsa em nome de Jesus Cristo para ir embora em nome do Senhor. Porque o que tem que prevalecer é a santa e bendita palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que aonde Deus está, algo acontece em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, né? Glória a Jesus. Mas aí vem uma coisa interessante para a gente pensar aqui. Eu queria que você também pensasse aí. Mas onde estava Deus no meio desse negócio todo? Será que Deus não estava vendo esta situação? Será que Ele não estava presenciando? Por que Deus deixou que a serpente enganasse a Eva? Por que será que essas coisas aconteceram? Eu às vezes fico pensando, eu às vezes fico refletindo a respeito. Por que será? Sabe por quê, querido, querida? É que o Senhor Jeová, Ele colocou um negócio, algo em mim, algo em você, em nome de Jesus, que se chama livre-arbítrio. Louvado seja Deus. Sabe qual que foi a questão? Eu vou dizer para você qual que foi a questão. A sujeição foi da serpente, mas a aceitação foi deles, foi humana. Sabe, o diabo ele pode até sugerir alguma coisa aos nossos ouvidos para que façamos, não é? Mas, louvado seja Deus, a aceitação é nossa. Eva foi em plena consciência mesmo, em nome de Jesus, louvado seja Deus. E agora eles perceberam que estava nu, agora eles perceberam que o barco furou, louvado seja Deus. E agora vai entrar a Deus no negócio, em nome de Jesus. Deus agora olha para eles. Eles já haviam pecado, eles já haviam desobedecido em nome do Senhor, e o Senhor agora tem que cobrir a nudez deles, né? O Senhor vai matar agora, vai pegar um cordeiro, o Senhor vai sangrar o cordeiro, vai matar, para tirar as peles e fazer as vestimentas deles, de Adão e Eva, porque agora eles não poderiam mais andar desta forma e deste jeito, em nome de Jesus, louvado seja Deus. Deus mata esse cordeiro, pega as peles e faz vestimenta para eles. Queria fazer uma pergunta para você. Você sabe esse cordeiro quem era? Esse cordeiro, a gente olhando assim, a olho nu, louvado seja Deus, ele vinha representar Jesus Cristo, muitos anos depois, na cruz do Calvário, em nome de Jesus, louvado seja Deus. Então nós estamos aqui falando para você, explicando para você algo tremendo sobre o projeto da serpente para frustrar o projeto de Deus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E nós já lemos lá no versículo 15 do capítulo 3, quando o Senhor monta o tribunal aqui para sentenciar, para dar sentença, para cada um receber uma sentença. Você nota aqui que para a serpente, ela vai arrastar o seu ventre na terra e comer do pó. Para o homem, ele vai comer no suor do seu rosto. Para a mulher, ela vai sentir as dores de parto. Louvado seja Deus. Mas no versículo 15, o Senhor diz que da semente da mulher iria nascer um que ia pisar a cabeça de Satanás. Queria dizer para você que o primeiro profeta da Bíblia, glória a Deus, a primeira profecia que existiu na face da terra, foi o próprio Deus, em nome de Jesus. E a primeira profecia vai para Satanás, porque ele fala assim: olha, Satanás, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a tua cabeça, louvado seja Deus. E esta palavra se cumpriu, sabe aonde? Quando você abre ali o Evangelho, no livro de Mateus, no capítulo 1, a partir do versos 18, louvado seja Deus. Quando o anjo Gabriel chega para Maria e diz para ela assim: olha, você vai ficar grávida e vai vir o Salvador, vai vir através da sua vida, louvado seja Deus. Coisa interessante, não é? Louvado seja Deus. E eu não vou entrar nessa parte agora não, senão eu saio do texto, né? Louvado seja Deus. Mas nós sabemos que o mesmo anjo é aquele que foi lá para Zacarias
dizer que Isabel ia ficar grávida também, uma velha, não é? E o Zacarias, a princípio ele questiona, ele duvida. Gabriel fala, eu sou Gabriel, aquele que assiste as boas novas diante do Pai. Venho eu trazer para você as boas novas e não crês em mim? Louvado seja Deus. O anjo da mensagem, não é? O mesmo que quando Daniel, ele está em oração lá, e orando pelo pecado do povo, ele faz aquela oração, e Deus, quando manda Gabriel, o príncipe da Pérsia, prende ele lá, louvado seja Deus. Deus teve que mandar Miguel para soltar Gabriel, e quando Gabriel chega, ele fala, louvado seja Deus, para Daniel, desde o primeiro dia que se colocou a orar, a buscar a Deus, a tua oração foi ouvida lá pelo Pai, porque tu és um homem muito amado de Deus, em nome de Jesus, louvado seja Deus. Eu estou pregando para você sobre a soberania de Deus, sobre, louvado seja Deus, que aonde Deus está, a Bíblia diz que alguma coisa acontece em nome de Jesus, louvado seja Deus. Eu estou pregando para você aqui neste dia, em nome de Jesus, no livro de Gênesis, no capítulo 3, em nome de Jesus, louvado seja Deus, porque Deus tinha um projeto, né? E lá estava a serpente para querer acabar com o projeto, louvado seja Deus, em nome de Jesus. E Deus agora, ele vai fazer veste desse casal e vai expulsar ele do paraíso. Aí vem uma pergunta, né, na nossa mente. Por exemplo, já havia pecado, louvado seja Deus, Deus já havia decretado a punição de cada um ali, louvado seja Deus. Por que tirar o casal agora do jardim? Porque se tudo aconteceu ali, por quê? Por que isso? A gente tem que entender essas coisas, louvado seja Deus.